deixou Jesus Cristo na cruz. A primeira foi o amor de Deus por cada um de nós. E a segunda foi a justiça de Deus. Ele não subiu na cruz para passear. Ele subiu na cruz para receber castigo no nosso lugar. E é pelo amor de Deus e pela justiça de Deus sobre Jesus que nós somos salvos. Nunca esqueça disso. E eu convido você a abrir sua Bíblia para nós meditarmos nessa manhã. Levítico capítulo 16. Livro de Moisés, Levítico. Me pediram aqui para pedir ao reverendo Regis para sentar-se aqui conosco. Mais pastores que estão presentes, eu ainda não conheço todos, por favor. Aqui, reverendo Zampo está aqui, por favor, reverendo. Reverendo Jonathan. Mais alguém? Ok. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Levítico, capítulo 16. Vou ler de 1 a 10. E depois nós leremos juntos de 29 a 34. Levítico 16, de 1 a 10, diz assim: Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: o novilho, uma oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Todos leiamos juntos de 29 a 34. Vamos lá? Isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo.
e fez a Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, nos leve agora a encontrar o Senhor Jesus Cristo nesse texto. E que a verdade da tua palavra transforme o nosso coração. Que saiamos daqui com mais fé em Jesus. Que saiamos daqui com muito mais amor pelo Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso a ti, ó Pai, no nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Israel tinha muitas festas. Deus mandou Moisés dizer ao povo para celebrar muitas festas. Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das trombetas, festas muito bonitas, a festa dos tabernáculos, e eram dias festivos, tinha pão, vinho, churrasco, eram feitas ofertas para Deus, ofertas que eram divididas com os sacerdotes, com o próprio povo. As festas eram maravilhosas e extremamente alegres. Mas uma vez por ano, no 7º mês, no 10º dia desse mês, era o dia da expiação. E o dia da expiação era um dia diferente. O povo devia afligir-se. O povo devia chorar. Eles não podiam comer. O dia todo era dia de jejum. Não era dia de churrasco. Era dia de choro, onde as famílias se reuniam junto com sacerdotes, levitas, e ali eles confessavam os seus pecados e choravam pelos seus pecados. E nesse dia, uma vez por ano, no dia da expiação, acontecia aquilo que nós acabamos de ler aqui. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E é interessante porque expiar, o dia da expiação, expiar, significa pagar o preço pela dívida de outra pessoa. Expiar, a raiz dela significa purificar, reconciliar, cobrir com, no caso aqui, cobrir com sangue. Expiar também significa pacificar, realizar um ato, um rito de justiça por alguém de acordo com a lei. E Levítico 16, que nós lemos aqui alguns trechos, dá detalhes do que acontecia nesse dia anual, dia de humilhação, dia de sofrimento, dia de choro, mas também dia de esperança, dia de libertação, dia de perdão. O sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, oferecendo sacrifícios por si, pela sua família e pelo povo. Era um evento especial. Ele era observado apenas no 10º dia do 7º mês. O povo afligindo a alma, oração, confissão de pecados. Nesse dia eles não poderiam trabalhar. Nenhuma obra servil podia ser feita, exatamente para que Deus, na sua lei, inculcasse na mente do povo que não é por méritos, não é pelo que eu faço, mas é pelo sangue derramado que eu sou perdoado. Por isso que nenhuma obra civil podia ser feita. Apenas um serviço de culto ao Senhor. Confirma o que o apóstolo Paulo vai dizer, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E o que acontecia no dia da expiação? O que é que está nesse texto que tem a ver com Jesus, tem a ver com a morte de Jesus e tem a ver com cada um de nós? Eu gostaria, por alguns instantes, de explicar o dia da expiação para você. E não vou demorar. Tentarei não demorar. No 10º dia do mês, era o dia da expiação. O sacerdote, então, o sumo sacerdote, a começar por Arão, e aqueles que viriam depois, sendo sumos sacerdotes também, eles deviam, então, nesse dia, se consagrar. Ele deveria tirar as suas vestes sacerdotais, todas adornadas, gloriosamente enfeitadas, com pedras e coisas balançando para cá e para lá, e todo aquele enfeite, aquela glória.
ele devia despir-se daquela glória, tomar um bom banho e vestir uma túnica de linho branco, uma calça. Algumas versões da Bíblia trazem calção, versões antigas falam de ciroula, de linho. E ele tinha que amarrar essa roupa com um cinto de linho e também colocar na cabeça algo como um turbante todo branco, e assim ele deveria representativamente vestir-se de santidade, vestir-se de pureza. E por que representativamente? Porque ele não tinha pureza. Por mais que ele esfregasse o seu corpo, por mais roupa branca que ele vestisse, ele era impuro, mas representativamente puro. E então, depois que ele estava desse jeito, ele deveria pegar um novilho e sangrar esse novilho, numa oferta pelo santuário de Deus, para purificar o santuário, para purificar o santo lugar. Que interessante. Purificar aquele lugar que já era chamado de Santo dos Santos. Mas ele tinha que jogar o sangue lá para purificar ali, e também purificar a si mesmo, a sua família, e representar os outros sacerdotes. E que coisa bonita, porque nem o sacerdote podia entrar na presença de Deus sem sangue, porque não há classe especial. Nem membros, nem diáconos, nem presbíteros, nem bispos. Todos nós nos aproximamos de Deus por causa do sangue de Cristo. E ele então deveria primeiro fazer uma oferta por si, pela sua família e pelos outros sacerdotes. E como que acontecia? Ele então pegava o novilho, vestido com essa roupa branca, e ele chegava no altar, que tinha 4 chifres, 4 pontas ali, e ele matava aquele animal, e numa daquelas pontas ele abria o pescoço daquele animal, e fazia o sangue escorrer mais rapidamente, e colocava ali embaixo uma bacia, alguma coisa para pegar aquele sangue. E quando ele pegava aquele sangue, então, ele deveria entrar no Santo dos Santos com aquele sangue. Imagine a cena agora. Ele sai do altar ali, do sacrifício com aquela bacia, e ele entra no santo lugar. Ainda não é no Santo dos Santos, mas no santo lugar. E quando ele entra no santo lugar, ele olha para a esquerda, o que é que ele vê? Um candelabro. 7 lâmpadas continuamente acesas, que representavam o quê? A presença de Deus. E ele então olhava para o lado direito, o que é que ele via? Uma mesa. Em cima dessa mesa havia 12 pães da proposição, que representava cada tribo de Israel. E qual era a visão figurada aqui? O povo de Deus só é povo de Deus diante da luz da presença do Senhor. A luz da presença do Senhor ilumina o seu povo, ensina o seu povo, protege o seu povo, guia o seu povo. E o sacerdote, o sumo sacerdote, já entrava ali com essa visão. O povo só é povo porque Deus está presente, porque Deus ilumina o seu povo. Ele então caminhava um pouquinho mais, e ali estava o véu, e do outro lado o Santo dos Santos. E aí vinha um ritual interessante. Ele deixava um pouquinho aquele sangue de lado, e ele ia no altar de incenso, que continuamente tinha brasa, e ele pegava brasas vivas daquele incenso e colocava em algo como se fosse uma bandeja grande, e colocava aquelas brasas vivas ali, e depois ele pegava 2 porções, diz aqui o versículo de número, deixa eu achar aqui para você, o versículo de número 12, versículo 13 também. Ele então pegava punhados de incenso aromático bem moído, e ele jogava em cima daquelas brasas vivas. O que é que acontecia? Imediatamente saía fumaça. Ele então se aproximava, assim, com muito cuidado, do véu, e ele colocava aquela bacia ali, ou aquela bandeja com aquele incenso sendo queimado ali. Eu não sei se ele assoprava, mas ele fazia aquela fumaça entrar lá dentro do Santo dos Santos. E enchia todo o Santo dos Santos de fumaça. Por quê? Porque não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. É bom entrar um pouquinho escondido. É bom não estar tão às claras de Deus, porque eu sou pecador. E depois que o Santo dos Santos estava cheio de fumaça,
cheio daquele cheiro, daquele aroma, desse incenso bem moído. Ele então entrava ali com o sangue, entendam, lembrem-se, da novilha. É o primeiro sacrifício pelo santuário, por ele, pela família e pelos outros sacerdotes. E ali então ele pegava com o seu dedo, e 7 vezes ele com o seu dedo jogava sangue em cima do propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca. E o que tinha dentro da arca? A lei de Deus. Depois a gente vai ver que tinha outras coisas ali, mas só para você lembrar da lei de Deus. E ele então jogava sangue 7 vezes em cima da tampa, e ele jogava 7 vezes no chão, na frente da arca, assim no chão, simbolicamente purificando, restaurando e tornando mais santo aquele lugar. E então, se Deus aceitasse o seu sacrifício, ele não morria. Até porque o sacerdote entrava lá com uma cordinha amarrada, que se depois de um tempo não tivesse nenhum movimento, o pessoal lá fora só puxava. E aí ele olhava, estou vivo. Então agora ele podia sair, e quando ele saía, ele recebia do povo 2 bodes. E ele lançava a sorte, e o primeiro bode sobre o qual a sorte caía era um bode que pertencia ao Senhor. E ele então matava aquele bode e fazia o mesmo processo. Pegava o sangue, colocava na bacia, entrava, via o candelabro lá, os pães da proposição, jogava incenso lá dentro do santo lugar de novo, entrava lá e jogava sangue outra vez. Só que esse primeiro bode que era morto, diz o texto aqui, ele pertencia ao Senhor. Versículo 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Era oferta para o Senhor, aquele bode. Sangue derramado. Era para Deus. Ele então saía, se não tivesse morrido, e lá fora estava o outro bode. E agora então ele pegava esse bode, colocava suas mãos sobre o bode e começava a confessar os pecados do povo. Deus, teu povo esse ano pecou. Mentiu, roubou, matou, adulterou, difamou, enganou, não trabalhou direito, não guardou o sábado direito. E ele ali ia com a mão sobre aquele bode, recitando os pecados do povo. E quando ele terminava aquele ritual, um homem que tivesse se voluntariado chegava, pegava aquele bode, levava-o para o deserto bem longe do arraial. E simbolicamente aquele bode carregava o pecado do povo para bem longe. Bem longe. Aquele bode devia ser esquecido no deserto. Se algum judeu encontrasse em algum momento um bode solto no deserto, ele não dava guarida, não alimentava, não cuidava, deixava-o lá abandonado, desamparado, sem nenhuma consideração. Ele então voltava, esse homem, tomava banho, porque ele tinha tocado num animal considerado impuro, e ele podia voltar para o arraial. E depois que ele voltava para o arraial, o sumo sacerdote então tirava aquelas vestes brancas de linho, tomava um banho e voltava a vestir as roupas gloriosas do sacerdote. E ficava com aquelas roupas gloriosas sobre si. Eu já pulei um monte de folha aqui, eu nem sei mais onde é que eu estou. O que isso tudo tem a ver com a gente? O que isso tudo tem a ver com Jesus, com a cruz de Jesus e com o dia de hoje? Quando o sacerdote tirava aquelas roupas gloriosas sobre si e vestia vestes brancas de linho, simbolizando
uma pureza que ele não tinha, somos obrigados a lembrar de Jesus, que despiu-se de sua glória celeste, deixou o céu, e desde a sua encarnação, passou por um estado de humilhação até a sua morte, até o seu sepultamento. Jesus deixou sua glória. Mas interessante, o Evangelho de João, capítulo 19, diz que quando Jesus foi ser crucificado, os soldados despiram Jesus. E crucificaram Jesus sem roupa, sem túnica, sem calça, sem turbante, sem mitra na cabeça, sem nada. Humilhado. Eu imagino Jesus cheio de sangue, suado, talvez poeira do caminho. Mas Jesus sem roupa subiu na cruz por uma razão muito simples. Ele não precisava de roupa sobre si para simbolizar pureza, nem santidade, nem verdade, nem justiça, porque ele era pessoalmente a justiça de Deus. Não havia pecado em Jesus, não havia tragédia em Jesus, não havia maus pensamentos em Jesus. Ele não precisava de túnica para cobrir o seu peito, porque o seu coração era puro e justo diante de Deus. Não precisava de cinto nos seus lombos, porque Jesus é completamente justo. Nunca disse uma palavra fora do lugar. Nunca teve um mau pensamento. Nunca desonrou a Deus, a tal ponto que o próprio Pai disse: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." O sacerdote, então, depois que ele vestia essa roupa branca, ele pegava o primeiro animal, matava-o, para santificar o santo lugar, para transformar o santo lugar. Como não lembrar de Cristo na cruz? Como não lembrar do nosso Senhor? E é interessante que, logo no versículo 2, Deus fala assim com Moisés: "Moisés, fala com Arão para não entrar aqui qualquer tempo, só uma vez por ano." Por quê? Porque o novo e vivo caminho ainda não foi revelado. O Senhor Jesus ainda não foi manifestado. O mistério de Deus ainda é mistério até nascer naquela vila em Belém. Vamos para o outro animal. O primeiro bode era sacrificado. E diz o texto aqui no versículo 8, que aquele bode era para Deus, não era para o povo. Não era para os homens. Aquela primeira sorte lançada sobre o primeiro bode, aquele bode pertencia a Deus, era oferta para Deus. Era sangue para Deus. Em um certo sentido, irmãos, Jesus Cristo na cruz foi oferta de si mesmo para Deus. Jesus, então, ele se entrega. Aquele bode, ele era levado inconscientemente, involuntariamente, não sabia o que estava acontecendo. Outro ainda que levava o seu sangue depois de que ele estava morto. Jesus não, Jesus mesmo se entregou. Jesus é a maior oferta que o próprio Deus providenciou para si mesmo. E ele, quando ele vai para a cruz, Deus o aceita. Deus o aceita de tal maneira que o fato de que Deus o aceitou é o motivo pelo qual 3 dias depois Jesus Cristo é ressuscitado pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito e pelo poder do próprio Filho de Deus. Se Deus não tivesse aceitado, ele não teria sido ressuscitado. Se o sacrifício dele não tivesse sido perfeito, Deus não o ressuscitaria, ele teria morrido e acabou a história e acabou para a gente. Mas Deus o aceitou. Era uma oferta para Deus, consagrada para Deus e aceita por Deus. Uma oferta que Jesus sofreu para isso. Aliás, a ideia de sofrimento de Jesus está o tempo todo aqui. Lembra do incenso bem moído, jogado na brasa para produzir aquela fumaça? Lembramos que Jesus Cristo foi moído
para que nós fôssemos sarados. Jesus é o aroma de Deus. Nós somos bom perfume porque o bom perfume de Jesus passa para nós por meio da fé, mas Jesus é aquilo que mais satisfez as narinas de Deus, a justiça de Deus, a expectativa de Deus de santidade. Jesus foi moído e oferta a Deus como aroma suave, agradável ao Pai. O outro animal aqui é o bode emissário, ou, nas nossas palavras modernas, bode expiatório, que é aquele que leva a culpa pelo outro, que carrega a culpa pelo outro. E aqui nós temos novamente uma figura do Senhor Jesus, levou sobre si nossos pecados, nossas mazelas, nossas misérias, nossos erros, nossas transgressões, nossa falta de conformidade com a lei do Senhor. E é interessante, o bode era abandonado no deserto, ninguém podia tomar conta dele. E eu lembro que uma das palavras de Jesus na cruz foi o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho nesse deserto, ninguém por mim, carregando um peso terrível, um pecado terrível. Mas novamente, irmãos, o bode aqui na lei de Moisés nem sabia o que estava carregando. Perdido no deserto. Jesus não, ele voluntariamente se entregou. Ele de um modo intenso sofreu toda a destruição, toda a maldição do inferno por você e por mim. Literalmente morreu a nossa morte para que tivéssemos a vida dele. É belo, irmãos, falar de Jesus, lembrar de Jesus. Precisamos amar mais o Senhor Jesus, não apenas em canções belas, em melodias enfeitadas, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, para a glória do Senhor. É isso que nós precisamos. Mas eu quero encerrar com uma última coisa nesse texto. Se você observar aí, ele vai dizer que uma daquelas ofertas era para purificar o quê? O santuário. Sangue em cima do propiciatório. E é interessante, só um parênteses aqui que eu não falei, a tampa da arca chamava-se propiciatório. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa propiciação. É Ele que está entre nós e a lei de Deus. É Ele que cumpre a lei de Deus por nós. E quando o sangue do animal ali purificava aquele santuário, a gente deve lembrar de uma coisa interessante. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele foi sepultado, eu pergunto, alguém levou o sangue de Jesus para o Santo dos Santos lá em Jerusalém? Será que alguém ficou lá no pé da cruz com uma bacia para pegar o sangue de Jesus e levar para o Santo dos Santos, para o templo reconstruído de Salomão lá em Jerusalém? Claro que não. Claro que não. Ele nunca entrou no santuário de Jerusalém para santificar aquele lugar, para perdoar os nossos pecados. E aí? Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9. O autor aos Hebreus aqui, ele vai comparando os rituais do tempo do tabernáculo, do tempo de Moisés e de Arão, com a obra de Cristo. E ele fala que o tabernáculo foi feito de acordo com a visão que Deus deu para Moisés, algo que simbolizava o quê? O santuário terrestre, o tabernáculo terrestre, simbolizava o quê? O tabernáculo celestial, o santuário do céu. Essa era a ideia. E diz o texto aqui, então,
que ele ia caminhando e o sangue de animais, de bodes, de touros, apenas limpava o coração para os rituais externos. A pessoa, depois que oferecia um sacrifício lá, podia participar da festa da Páscoa, dos tabernáculos. Ele estava cerimonialmente liberado, mas nada queria dizer do seu coração, da sua consciência, que muitas vezes confiava naquelas obras, e por confiar naquelas obras, o autor aos Hebreus chega a dizer que aqueles rituais eram obras mortas, porque não purificava a consciência da maldade. Quando chega o versículo 23 de Hebreus 9, olha o que ele diz. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Para um pouquinho aí. Ele está dizendo que aquele santuário terrestre, que Arão entrava uma vez por ano, ele simbolizava o céu. Por simbolizar o céu, ele foi feito por mãos humanas. Ele era o quê? Impuro, defeituoso, porque mãos pecadoras fizeram aquele santuário. Então, aquele sangue santificava aquele lugar, consagrava aquele lugar, tornava aquele lugar um ponto de encontro entre Deus e o seu povo, por causa do sangue. Mas o texto continua. Então, novamente, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, alguma coisa tinha que consagrar o santuário celeste. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Sabe o que esse texto significa? Que Jesus, depois de sua morte, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos, mas quando ele subiu ao céu, ele santificou o céu, porque ele derramou o seu sangue. Ele tornou o céu um lugar de encontro para Deus e para nós. Não é à toa que ele fala em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? É uma afirmação que ele faz, né? Credes em Deus? Aí vem uma ordem. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Como que ele foi preparar lugar para nós? Santificando o céu, colocando lá e entrando lá, depois de ter sido morto. O Cordeiro de Deus foi morto, mas vive, diz Apocalipse. O capítulo 7 de Hebreus, tem um versículo aqui, eu não sei se eu vou achar ele agora, mas ele vai dizer num dos versículos aqui, que Cristo é feito maior, superior ao próprio céu. Ele é de superior aliança. Jesus entrou no Santo dos Santos, lá no céu, não naquele tempo em Jerusalém, feito por mãos humanas. E agora, Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, vai dizer que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Por quê? Porque Jesus Cristo abriu novo e vivo caminho. Acesso a Deus. Alguns reformadores, reformados antigos, quando eles vão interpretar Hebreus, eles dizem que o sangue de Jesus inaugurou o céu, não santificou o céu, inaugurou o céu. Você vai encontrar outros autores que falam que ele consagrou o céu. Não importa. O maior detalhe aqui é que ele tornou o céu um lugar para que quando eu entrar lá,
Diferente de Arão, que só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano, eu vou poder entrar na presença de Deus para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Porque não é no sangue do bode, nem do novilho, é no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi moído na cruz para que você tivesse acesso a Deus. Não jogue esse acesso fora. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, alguém de fé, alguém que crê que por mais que o mundo esteja bagunçado, Deus está no controle e a vitória é daquele que espera no Senhor, porque o Senhor é vitorioso. Ame mais a Jesus, espere mais as ações de Jesus, trabalhe mais para Jesus. Não há ninguém mais santo, mais puro, mais amoroso e mais precioso do que Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu me sinto tão pequeno diante de textos tão maravilhosos que revelam como é maravilhosa a nossa salvação em Jesus. Nos perdoe, Pai, quando lemos a Tua palavra e não encontramos o Senhor Jesus Cristo, mas pedimos que pelo Teu Espírito nós sempre tenhamos uma visão clara de Jesus, para que a nossa fé seja alimentada, aumentada e que trabalhemos movidos pela fé. Senhor, talvez alguns de nós aqui que não confiam inteiramente no sangue de Cristo e que talvez pensem que tenham que completar a obra de Cristo, alguma justiça, algum mérito próprio. Deus, tira isso do nosso coração definitivamente e coloque em nós uma confiança plena no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por obra tão graciosa, tão maravilhosa. Obrigado por nos ter dado acesso a Ti, não uma vez por ano, mas para todo sempre por causa de Jesus. Nós oramos assim, ó Pai, pedindo a Tua bênção para nós, a clareza do Senhor para nós na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia.